Olá pessoal! O vídeo de hoje é um vídeo muito importante para quem trabalha com texto científico, seja escrevendo, seja revisando. Eu trabalho com a revisão e a tradução de artigos científicos há mais de 8 anos e já entendi muito bem essas etapas de revisar, isso faz parte do meu trabalho diário. Então eu trouxe aqui para vocês esses 4 passos que é o que eu sigo para fazer uma revisão de artigo científico. Esses passos vão parecer pontuais, mas eles servem também para olhar o texto como um todo. Vocês podem usar os passos para revisar uma frase ou para revisar um artigo inteiro. A diferença é que o artigo inteiro vai exigir que você repita os 4 passos a cada frase, a cada parágrafo, conferindo para ver se não tem nada ficando estranho ou errado para trás. Vamos começar então com o primeiro passo, que é qual é a mensagem comunicada? O que isso quer dizer? Para você saber se um texto tem problemas ou não, você precisa conseguir entender a mensagem que ele está dizendo. Se você não entende, quer dizer que tem algum problema na escrita. Pode ser um erro de digitação, pode ser um erro mais profundo de organização das ideias. Enfim, vários erros podem acontecer que atrapalham a comunicação. Então, o objetivo da revisão é identificar o que está atrapalhando que a mensagem chegue ao leitor de forma clara e concisa, que é o que se exige de um texto científico. E nesse ponto, se você é pesquisador, se você é o autor do seu próprio texto, essa etapa de revisão pode ser um pouquinho complicada para você fazer sozinho. É legal que alguém leia o seu texto para que essa pessoa, com o distanciamento da sua escrita, com o distanciamento da sua área de pesquisa, consiga perceber trechos que estão estranhos, que estão confusos, que precisam de esclarecimento. Talvez você, entendendo tudo sobre a sua pesquisa, não consiga perceber o que está faltando, o que está impedindo a comunicação. Por isso, se você é autor, se você é pesquisador, é legal pedir para alguém ler, seja um colega, seja um revisor profissional. Uma vez identificado algum trecho ou algum parágrafo, frase do seu artigo que tenha um problema de comunicação, você precisa saber qual é esse problema. Eu não estou entendendo direito o que a pessoa quis dizer aqui, ou não estou entendendo direito o que eu mesmo quis dizer aqui. Mas por quê? O que está errado nesse trecho? Né? O que precisa melhorar? Pode ser que o texto esteja repetitivo, com uma repetição estranha, que tá deixando feio, né? Tem isso também, né, gente? Não é só comunicar a mensagem de forma clara e objetiva. Tem que também estar esteticamente agradável a leitura, né? Se você está sendo repetitivo, como o exemplo que a gente vai ver daqui a pouco, o seu leitor vai ficar, parece que o texto está pobre, sabe? Ele perde credibilidade. E aqui eu não estou falando necessariamente de repetir palavras, viu, gente? É mais de repetir alguma ideia que poderia ser simplificada, nesse sentido. Vai ficar mais claro no exemplo. Talvez você tenha usado uma pontuação errada. Talvez você pôs uma vírgula no lugar errado, um ponto no lugar errado. Talvez você usou um ponto e poderia ser um ponto e vírgula. Então, essa pontuação pode gerar uma confusão na comunicação. Também pode ter outros problemas, como estrutura confusa. O que é essa estrutura confusa? O jeito que você dispôs as palavras, a ordem que elas aparecem, é uma ordem direta, ordem indireta. Se você colocou algum aposto em algum lugar, pode ser que atrapalhe a leitura. Então, se você reorganizar as palavras, talvez fique mais claro. Outro problema muito comum, mas também fácil de resolver, é a falta de padronização. Já falei isso em outros vídeos, nas nossas aulas, e é sempre assim. Se você tem termos importantes dentro do seu artigo, como nomes de variáveis, nomes de grupos, nomes de substâncias, repita esse nome todas as vezes que você for falar daquilo. Evite usar sinônimos, porque quando você usa sinônimo, você pode levar o seu leitor a entender que você está falando de outra coisa, e não é o caso. Então, para falar das mesmas coisas, use as mesmas palavras. E aí pode ter também erros mais gramaticais, como erro de concordância, plural singular, feminino masculino, conjugação errada de verbos, e aí você não sabe exatamente qual que é o sujeito que está se referindo àquele verbo.
Pode ter problemas na conexão das ideias, então se você vai usar, por exemplo, uma palavra para ligar um parágrafo no outro, ou para ligar uma frase na outra, e aquela palavra não traz a relação que você quer colocar, por exemplo, você tem duas ideias opostas e aí você usa uma conjugação que dá a entender que essas ideias são complementares. Então já dá um problema de compreensão aí. E erros ortográficos, né, de digitação, e erros gramaticais também podem levar a dificuldade de entender a mensagem do texto. Certo, uma vez que você identificou a mensagem comunicada de forma estranha, identificou o problema, o que você vai fazer para melhorar aquilo? O que você pode mexer no texto para que a mensagem fique mais clara? Então, se tem uma repetição desnecessária, você vai cortar alguma palavra? Você vai reescrever a frase? Ou se a pontuação está inadequada, você vai mudar a pontuação, mudar a frase. Se você tem uma estrutura confusa, você vai reorganizar aquela frase, talvez tirar algumas palavras. Se tem problema de padronização terminológica, você vai corrigir para que todas as vezes apareça a mesma palavra. Se tem erros de concordância, erros gramaticais, erros de ortografia, você vai lá e ajusta tudo isso. Se tem erros na ligação das ideias, como eu falei, a conjunção, né, que liga uma coisa na outra está errado, você vai lá e corrige. Então você tem que saber qual ação você vai tomar para corrigir aquele erro que você identificou. E aí como que você vai corrigir aquilo, né? É um pouco disso que eu falei no o quê, só que você vai ter que executar. A pontuação é um problema, certo? Então eu preciso mudar a pontuação. Ok, mas qual mudança que eu vou fazer? Como que eu vou executar? Eu vou trocar a vírgula por um ponto? Eu vou só tirar a vírgula? Eu vou pôr um ponto e vírgula? Você precisa saber, né? E esse saber vem de estudar. Estudar gramática, estudar textos bem escritos e entender quais recursos você pode usar para resolver o problema que você identificou. A revisão, ela engloba tudo isso, né? Como que você vai revisar uma coisa se você não consegue nem saber por que está errado, nem como você vai corrigir? Então, se você está começando agora a ser revisor, a ser tradutor, ou se você já escreve artigos há muito tempo e quer revisar melhor os seus textos, você precisa compreender isso, esses passos, sabe? Identificar como corrigir. Identificar o problema, como que você vai corrigir. E isso só vem com estudo de gramática, e se você escreve inglês, revisa inglês, você tem que estudar muito gramática de língua inglesa. Estudo do estilo do texto, né, da escrita científica, que eu falo muito aqui, vou deixar inclusive um vídeo no card para vocês verem sobre esse assunto, né, sobre as características da escrita científica. E você tem que conhecer também como que os autores que escrevem bem fazem com o texto, né? Como que eles resolvem os problemas, quais as estratégias que eles usam. E com a leitura de bons textos, de bons artigos, vocês vão também aprendendo recursos para resolver os problemas que vocês encontrarem nos textos. Então, tendo visto essa parte um pouquinho mais teórica, a gente vai ver a aplicação desses passos aqui nesse exemplo. Trouxe um exemplo em português mesmo, porque acho que vai ser um pouco mais abrangente, qualquer pessoa vai conseguir entender as operações. Em inglês funciona da mesma forma, com a diferença de que o inglês tem uma gramática diferente, né? Tem uma pontuação ligeiramente diferente e tem algumas características específicas na escrita científica. Mas vocês vão conseguir entender a execução dos passos aqui. Bom, temos esse exemplo. Deve-se levar em consideração que há características importantes a serem consideradas para o bom desempenho da moderação, para que a pessoa consiga manejar o tipo de grupo que será analisado. Lendo assim, sem prestar atenção no texto, parece até que tá bom, né? Porque tem as palavras nos lugares corretos. As frases estão completas, tem sujeito, verbo, complemento, a pontuação tá ok. Mas se a gente for olhar mais profundamente, tem alguns problemas, né? Quais são eles? Vejam só. Deve-se levar em consideração e embaixo a serem consideradas. Então a gente tem duas palavras praticamente iguais, dizendo a mesma coisa, muito perto, e que parece que são desnecessárias.
pelo menos uma delas vai ser desnecessária, né? Deve-se levar em consideração que há características importantes a serem consideradas. Qual a necessidade dessa repetição, não é mesmo? Uma delas, se não as duas, vai sair daqui. Outra questão. Aqui a gente tem há características importantes. Parece que essa é uma informação importante dessa frase. Então, há características importantes. Características do quê? Isso está faltando aqui, inclusive. Eu observei isso e fiquei... Tá, características importantes. Do quê? Aí embaixo, da moderação, do tipo de grupo, da pessoa, não sei. Então, essas características importantes, elas devem ser consideradas para quê? Elas têm uma finalidade. Para o bom desempenho da moderação. Certo? Até aqui, ok. Depois, para que a pessoa consiga manejar o tipo de grupo que será analisado. Me parece aqui que essa pessoa é o moderador. Então, para o bom desempenho da moderação, essa pessoa, o moderador, ele precisa conhecer tá errado aqui, né? As características importantes. E assim ele vai conseguir manejar ou moderar, que parece que tem o mesmo sentido aqui para mim, o tipo de grupo que será analisado. Quais são os problemas que a gente encontra aqui? Principalmente repetição desnecessária, né? Então, aqui considerada, tem que moderação, manejar, pessoa. Tudo isso é meio que a mesma coisa. Não a mesma coisa, mas é muita repetição em uma frase para falar uma informação que é simples, percebe? Então, a gente vai dar uma olhada nisso. O que eu fiz aqui nessa frase? Eu abstraí daquela frase que a gente viu anteriormente o que a frase quer dizer objetivamente. Eu li, entendi a mensagem e escrevi o que ela quer dizer. A minha ideia aqui não é pegar o texto da pessoa e reescrever completamente. Porque se vocês trabalham com isso, se vocês são revisores, isso vai ser inviável. Se você pega um texto desse jeito, texto inteiro desse jeito, você vai demorar muito mais tempo, vai ter muito mais trabalho para revisar. Então, a ideia não é reescrever o texto do autor, é ver o que ele fez e tentar mexer da melhor forma possível. Mas, para isso, você precisa entender o que ele quis dizer, certo? E aqui eu coloquei um resumo do que ele disse para a gente conseguir mexer no texto, ok? O que ele quer dizer? Que existe um moderador, e esse moderador deve conhecer algumas características importantes para garantir uma boa moderação do tipo de grupo analisado. Essa foi a mensagem. Vejam que se a pessoa tivesse escrito aqui, ia ficar muito mais claro entender, certo? Mas a gente não vai usar isso. A gente vai olhar para o texto e tentar mexer da melhor forma possível. Eu trouxe aqui duas opções. As duas começam com algumas características, né? Vocês viram que eu não usei o considerado, né? Deve considerar ou a serem considerados. Eu simplesmente excluí. Vou voltar lá para vocês verem. Eu entendi que isso não tinha utilidade. Eu sei que existem características e essas características são importantes, né? Não preciso falar que elas precisam ser consideradas. Essas características existem e elas são importantes, então simplesmente eliminei. Algumas características são importantes para quê? Para que a pessoa, né, o moderador que está aqui, para que a pessoa consiga manejar o tipo de grupo. E aí eu juntei o bom desempenho com o manejar, com moderação e reuni numa mesma ideia. Então ficou: algumas características são importantes para garantir uma boa moderação do tipo de grupo analisado. Aí aqui vocês podem pensar: mas a pessoa ficou de fora, o moderador ficou de fora. E aí eu entendo, a gente poderia colocar o moderador e coloquei um exemplo embaixo. O grupo que será analisado pelo moderador. Aí ele entra aqui. Mas eu também fiz uma outra alteração. Já que a pessoa usou manejar lá, então vou usar manejo aqui também e colocar manejo moderador. Porque se eu colocasse uma boa moderação pelo moderador, ia ficar repetido, né? Seria um problema? Não, não seria um problema. Mas já que tem a palavra manejo lá no original, mantive aqui, então tem essas duas opções. Se o autor achar muito necessário manter a palavra moderador, ele pode usar essa opção de baixo. Se não, uma boa moderação já pressupõe que você tem um moderador, né? Alguém vai fazer isso. Então, pode ser um ou outro.
E aqui, lembra que eu falei que essas características não aparecem, né? Algumas características são importantes, mas quais características são essas? Eu imagino, eu não me lembro de onde que eu tirei esse trecho aqui, mas eu imagino que a pessoa vai falar depois, né? Algumas características são importantes para garantir. Essas características são... Nananana. E aqui caberia até, dependendo do que tem depois, né, desses trechos aqui, colocar direto, né? Por exemplo, 2 pontos. Algumas características são importantes para garantir uma boa moderação do tipo de grupo analisado. 2 pontos. Tal, 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 tal. E aí você coloca as características na frente. É uma opção, mas não lembro o que tinha depois, então não dá para continuar o texto. Mas a ideia é essa. Gente, eu queria saber se ficou claro essa explicação que eu dei, se vocês conseguiram compreender os passos e se vocês acham que vocês vão conseguir aplicar. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se foi útil. Não se esqueçam de dar um joinha aqui no vídeo e se inscrever no canal, porque toda semana a gente fala sobre escrita científica em inglês aqui no YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo.